Boa noite, irmãos. Então vamos retomar os assuntos das últimas semanas. Essa é a 10ª aula, exposição, um pouco de cada, do assunto da doutrina da eclesiologia, doutrina da igreja. Então nós temos estudado aqui sistematicamente tudo aquilo que a Bíblia nos ensina acerca deste assunto. O que é uma igreja, qual o propósito da igreja, como uma igreja local se organiza. Enfim, temos nos debruçado acerca deste tema. Então, como o pastor Adriano já trouxe aqui em algum momento, ele explicando, no domingo nós temos uma doutrina bíblica, nós abrimos o texto, analisamos o texto de maneira sequencial e aí nos adentramos apenas naquilo que aquele texto nos diz sobre determinado assunto. E aqui na quarta-feira nós temos um pouco de doutrina sistemática, quando nós tratamos uma doutrina. E aí pegamos todos os textos que a Bíblia nos apresenta, olhamos para a história da igreja, enfim, trabalhamos um assunto de forma específica e nos debruçamos em cima de um assunto. Aqui no momento nós temos visto a liderança da igreja, como uma igreja se organiza, quais são as pessoas que lideram a igreja, quais são os líderes eclesiásticos dentro daquilo que o Novo Testamento, que a Bíblia nos ensina. E aí nós vimos que há 5 grupos de líderes eclesiásticos com base em 2 textos principais, Efésios 4:11 e Filipenses 1:1. E aí nós vimos já alguns desses líderes, de cada uma desses grupos de líderes. Nós já vimos 3 e começamos a ver o 4º. O primeiro são os apóstolos. Nós aprendemos que o Novo Testamento ele vai utilizar essa palavra apóstolos em 2 sentidos, num sentido técnico, de ofício, aquele grupo restrito de homens que foram comissionados especificamente por Jesus, e há também um sentido não técnico da palavra apóstolo, que é basicamente a tradução do termo, que possui o significado de mensageiro, de missionário. Então, em alguns momentos, você vai ver pessoas de fora daquele grupo dos 12 sendo chamados de apóstolos. Nós vimos aqui o caso de Barnabé. Barnabé é citado no texto de Atos como apóstolo, mas ali não num sentido técnico de ofício, de alguém que foi comissionado para ser um dos 12, mas sim como alguém que estava naquele momento sendo um pioneiro na pregação do evangelho. Vimos também os profetas, que a função principal deste grupo, ao contrário do que muita gente entende hoje, que profeta é apenas aquele que diz o que o futuro que vai acontecer no futuro, né? Traz predições. E nós vimos na palavra de Deus que principalmente o ofício profético trazia doutrina inédita, trazia revelação doutrinária naquele período onde o Novo Testamento estava sendo produzido. Então os profetas, eles traziam ensino, eles encorajavam e às vezes de uma parcela bem pequena do seu ofício, haviam algumas predições. Tanto que nós vemos no livro de Atos, que é principalmente esse livro que nos conta essa história de fundação da igreja, apenas 2 momentos onde isso ocorre, e nas 2 vezes está envolvido o mesmo profeta, o profeta Ágapo. Então, esses 2 ofícios, nós entendemos que eles já cumpriram o seu propósito durante o estabelecimento do fundamento da igreja. Hoje não se faz mais necessário. Apóstolos nem é possível mais ter por causa dos critérios que se exigem para alguém ser apóstolo, e profetas, no sentido de trazer nova revelação, também é impossível, pois o cânon do Novo Testamento, das Escrituras, está fechado. O próprio apóstolo João, sendo o último dos apóstolos a morrer, ele mesmo deixa isso registrado em Apocalipse, que ai daquele que acrescentasse ou retirasse qualquer coisa da revelação que o Senhor já havia dado. Então não há mais necessidade desses 2 ofícios, eles cumpriram com o seu propósito no período de fundamento da igreja. É importante e extremamente importante você saber disso, para caso você encontre alguma igreja onde na estrutura de liderança existam pessoas se chamando com esses termos. Então, se você, pastor, eu vou me mudar de cidade, você vai procurar uma igreja em outro lugar. E aí, então, você frequenta a igreja lá, você vai lá assistir um culto, está lá na frente o apóstolo Zezinho. Isso já é um bom indício de que você deve fugir de lá.
procure outra, vai ver outra igreja. Daí você vai em outra. E aí você vê lá na placa da programação da igreja, quinta-feira, culto de profecia. Aí você já sabe, bom, essa eu não preciso nem vir ver, porque eu já sei que não vai dar certo. Isso já mostra o quê? Uma falta de entendimento de coisas básicas que a Bíblia nos ensina. Então, se essas pessoas elas não conseguem discernir o básico naquilo que deve ser uma igreja, você imagina em doutrinas mais profundas. Né? Então, sabemos que isso não é para nosso tempo mais, já ficou no passado e cumpriu-se a função no período de estabelecimento. Aí nós vimos também os evangelistas, que fazem parte das listas ali, eles aparecem junto das listas dos oficiais da igreja, eles estão ali juntos com apóstolos, profetas e pastores, e nós vimos que os evangelistas eles são pessoas capacitadas por Deus com um dom singular de proclamar a verdade do evangelho. São pessoas que conseguem facilmente pregar o evangelho a qualquer pessoa, estão sempre evangelizando, é um dom sobrenatural dado por Deus para algumas pessoas. Isso não quer dizer, ressaltando mais uma vez, que isenta os demais do evangelismo. Não, todos nós temos a obrigação, o mandamento de falar de Cristo e proclamar as verdades acerca de Cristo, mas Deus dotou algumas pessoas com essa capacidade singular. É algo natural, a pessoa não precisa nem se esforçar muito. Às vezes você quer evangelizar alguém, você treina, memoriza os versículos, aí você ora, aí quando você tem coragem, parece que não sai. Aí você fala, mas parece que não foi legal, não consegui me fazer entender, e aí você volta frustrado. Isso acontece, pode acontecer. Com o evangelista, parece que esse não é o caso. Ele consegue naturalmente expor com clareza, e muitas pessoas acabam crendo por meio do ministério dos evangelistas. Como eu falei na semana passada, é algo que nós temos que orar aqui na igreja. Começar a clamar por evangelistas em nossa igreja, para que Deus conceda esse dom no meio de nós. E aí nós começamos a ver agora a questão dos pastores, e depois, para finalizar, nós vamos ver os diáconos. Então, passando brevemente naquilo que nós já falamos, nós vimos que pastores, bísperos, presbíteros ou anciãos são termos que falam da mesma pessoa, aqueles são termos que mostram características, aspectos do trabalho do ministério pastoral. E aí nós analisamos alguns textos sobre isso. Aí trouxemos cada um dos nomes, o termo bispo, ele é do grego episcopos, que a tradução indica um supervisor, um superintendente, então parece que ele foca mais uma questão administrativa. Pastor, ele vem de um termo grego que demanda, que faz uma analogia com o pastor de um rebanho, então envolve aquele cuidado, o alimentar, o proteger, aquelas funções que um pastor de um rebanho possui. Vimos também o termo presbítero, que a sua tradução é ancião, e evoca a função de alguém que tem o respeito das pessoas, é como um juiz, é alguém de boa reputação, e ancião é basicamente a tradução de presbíteros. Aí vimos as responsabilidades de um pastor, baseado no texto de 1 Timóteo 3,5, que fala que ele precisa cuidar da igreja de Deus, e aí nós vimos que esse cuidar envolve liderar e supervisionar, e não é uma liderança qualquer, uma liderança imposta, uma liderança na base da força, na base do título ou do carteiraço, como a gente diz, né? Me respeite porque eu sou o pastor, não me questione porque eu sou o ungido do Senhor. Não, o pastor ele deve liderar como Cristo, por meio do exemplo, seguindo o exemplo de Cristo, fazendo com que as pessoas vejam nele um modelo também a seguir. Assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo. Assim também deve ser a figura do pastor. Ele também tem a função de pregar e ensinar, e isso está diretamente relacionado a proteger a igreja do erro. Então, quanto mais a verdade é pregada de maneira fiel, mais livres e mais seguros nós estamos contra os erros. Então, quando você recebe na igreja doutrina sólida, ensino sólido, é muito mais fácil que você seja capaz de refutar o erro ao seu redor. Então é função do pastor fazer isso. E por fim também é função do pastor a oração.
orar pelos irmãos, zelar pela alma deles. Então, isso tudo faz parte das responsabilidades do pastor. É bem pouca coisa, é fácil, né? Creio que não há muita dificuldade. E aí nós entramos em um tema que é polêmico, não deveria ser, mas é. E aí é impressionante, irmãos, como sempre o assunto, quando envolve dinheiro, isso parece que mexe de uma maneira diferente conosco. Isso é algo a ser notado e a Bíblia coloca o dinheiro muitas vezes em comparação direta a um falso Deus. Talvez seja o único caso onde o dinheiro é citado como um Deus falso, né? Ele fala do Deus Mamon, o Deus do dinheiro. A Bíblia coloca essa comparação, ou seja, o dinheiro ele tem uma capacidade muito forte de nos fazer servir a ele, de que as nossas vidas seja dirigida por meio disso. E mesmo crentes, a gente tem uma dificuldade, parece, quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é remuneração, oferta. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é. E a gente tem que ter sempre a humildade e o reconhecimento de que sim, nós podemos nos deixar ser levado pelos nossos desejos. Então, em tudo, até mesmo nas questões de dinheiro, nós temos que pensar biblicamente e reconhecer os nossos pecados diante de Deus e buscar sempre mudar, progredir e sermos bíblicos em tudo. Então, é importante falar nisso também por conta de uma realidade que hoje em dia a igreja evangélica possui. Algumas denominações, elas usam o não remunerar os pastores como algo digno de elogio ou como algo que é uma virtude daquela igreja. Então, existem denominações que elas vão dizer, olha, os nossos pastores aqui, eles não são remunerados, eles são voluntários. E falam como se fosse algo assim, nossa, a Bíblia proíbe, por acaso, o pastor remunerado? Porque da maneira como é colocado, é como se fosse uma virtude. Mas nós veremos na Bíblia que não é bem assim. Então, existem basicamente dois textos principais acerca deste assunto. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18. Aqui já cai por terra a ideia de que não pode pastor receber salário. Aqui o texto já derruba essa ideia. Tá? De cara, ele já vai deixar bem claro que a Bíblia autoriza a remuneração. Então, se alguma igreja dizer, não, mas não é bíblico pastor remunerado, você apresenta esse texto. Então, me explique esse texto, por gentileza. O que esse texto está dizendo? Olha o que Paulo fala aqui em 1 Timóteo. Ele diz assim, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Paulo ele expande um pouquinho mais esse texto. Aqui eu creio que não tem nem muito o que ser explicado. O texto está bem claro aqui, não tem dificuldade para a gente entender. Não precisa fazer uma exposição disso aqui, porque está dito de maneira muito clara, né? Que os presbíteros, os pastores que fazem bem o seu trabalho, de acordo com as atribuições que nós vimos antes, supervisionam bem a igreja, se esforçam na pregação, pregam com fidelidade, né? Que estão sempre buscando ensinar da melhor forma possível, esses devem receber salários em dobro. Ou seja, existem pastores que talvez não façam tão bem aquele trabalho. Aqui, Paulo ressalta a haver um reconhecimento aos bons pastores. Ele diz, olha, reconheçam os bons pastores, deem a devida retribuição a esses. E, irmãos, eu diria até que isso já era atual na época de Paulo, continua sendo mais, porque olha as igrejas dos nossos dias. Sonde as igrejas. Olhe, mesmo ministérios na internet. Quantos pastores você consegue encontrar que pregam a palavra com fidelidade?
que ensinam com zelo, que se esforçam. Eu não quero aqui estar falando em causa própria, mas essa é a realidade, irmãos. É a realidade. A nossa igreja nasce de uma realidade onde não haviam igrejas sérias, com pastores sérios. Na nossa cidade, hoje, com cerca de 300 mil habitantes, mais ou menos, você imagina que há poucas, dá para se contar. Não enche uma mão, eu acho, irmãos. Não enche uma mão. Então, realmente, é algo a gente pensar e valorizar. Agora, vamos ver o que Paulo diz mais em 1 Coríntios, expandindo um pouco esse assunto aqui que ele está tratando. 1 Coríntios 9, versos 4 a 13. Primeiro Coríntios 9, versos 4 a 13. Paulo diz assim, fazendo uma defesa do seu ministério: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos e irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Qual é o argumento de Paulo? Assim, qual é o soldado que é convocado para a guerra e não recebe um salário do país que ele está sendo convocado? Está dizendo, se o soldado é convocado, ele vai receber por isso. O fazendeiro, ele não desfruta da terra que ele trabalha? Ele desfruta dos seus frutos. O pastor de ovelhas, ele não desfruta dos frutos do seu rebanho? Também desfruta. E aí aquilo que Paulo falou antes, lá em Timóteo, até mesmo o boi, enquanto ele está debulhando o trigo, ele tem direito de comer o trigo. Paulo diz, não amordace o boi enquanto ele debulha o trigo, porque é direito dele se alimentar daquilo ali, ele está trabalhando ali. Então, Paulo está aqui dizendo que é aconselhável que os pastores sejam remunerados pela congregação a qual eles trabalham. É isso que está dizendo aqui. E aí ele continua no verso 8. Será que eu digo isto apenas como homem? Não é verdade que a lei também diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Aqui no verso 13, ele inclusive usa a lei do Antigo Testamento como base para o seu argumento. Ele diz, olha, o sacerdote no Antigo Testamento, ele sobrevivia das ofertas trazidas pelo povo, dos dízimos. Se era assim na antiga aliança, por que não poderia ser assim na nova aliança? Mas nos versos 11 e 12, onde ele fala do direito de recolher bens materiais, apesar dele, Paulo e Barnabé, não estarem fazendo isso com aquela igreja, isso nos mostra aqui que a remuneração de um pastor é um direito, mas não é um mandamento. Compreende isso? Paulo diz, nós não quisemos receber de vocês, mas é de direito do pastor, daquele que cuida do rebanho, receber.
Ou seja, remunerar um pastor na igreja é um direito dele, receber salário. Se ele está se dedicando e trabalhando, é direito dele receber por isso. Porém, isso não é um mandamento. O apóstolo Paulo diz que ele não quis exercer o seu direito. Ele não quis, foi uma opção dele. Paulo, naquele momento, não queria ser uma carga para os irmãos lá de Corinto. Então, ele não exerce o seu direito de receber. Assim como aqui na igreja, o pastor Adriano, ele não exerce o seu direito de receber. Por opção dele. Isso não anula as responsabilidades do pastor Adriano. Não anula. Não diminui em nada aquilo que nós vimos que é a sua responsabilidade. Ensinar, zelar, orar, proteger. Tudo isso ele tem que fazer. Mas hoje a situação do pastor Adriano é de alguém como Paulo. Eu tenho o direito de receber de vocês, mas eu não exerço esse direito porque eu decidi assim. Nesse momento, essa é a situação dele. Vocês compreendem a diferença? Aí, eu gostaria de trazer algumas perguntinhas aqui, para nos guiar a aprofundar um pouco mais esse tema. 3 perguntas. A primeira, existe um padrão estabelecido na Bíblia para estipular qual é a recompensa que deve ser dada pelo trabalho pastoral? Será que existe nas Escrituras a medida dessa retribuição? Como o pastor deve ser retribuído? Qual deve ser o salário? Como isso deve ser feito? A resposta é não. Nós não temos na Bíblia o valor do salário de um pastor. Nós não temos na Bíblia nada que indique diretamente qual é o tamanho dessa retribuição e desse pagamento. Irmão, o que é o dobro do quê? Dobro de R$10? A Bíblia não estipula. Por que será que não estipula? Porque, irmãos, as realidades da igreja local são muito distintas ao longo do tempo, da história e nas regiões, geograficamente falando. Igrejas possuem realidades completamente diferentes em termos econômicos. Você imagina que se houvesse um salário estabelecido, como que uma igreja lá numa região extremamente pobre da África conseguiria pagar um pastor? Em compensação, imagine que o mesmo salário fosse devido para o pastor lá na África e o pastor da igreja evangélica bíblica Luz do Mundo em Manhattan, Nova York, onde a gente sabe que a renda per capita é infinitamente maior. Você entende? Não teria como ter essa estipulação de fato. O que normalmente é aplicado pelas igrejas é que o pastor ele deve ser remunerado dentro da média daquilo que é a renda dos membros de uma igreja. Ele deve ficar dentro da média daquela realidade de uma igreja local. Não é aconselhado que o pastor ganhe mais do que todo mundo e ele não deve ser aquele que menos ganha. Normalmente essa regrinha ela é aplicada em muitas igrejas. Tá? Isso não é um consenso bíblico, não é algo que, você está aqui o texto, aplique isso. Não, é o que normalmente acontece. O pastor ele acaba sendo remunerado dentro de uma média. Agora, e aqui aprofundando mais teologicamente, o que a remuneração pastoral dentro de uma igreja local fala sobre a sua teologia? E aqui talvez seja o momento que a gente tem que pensar um pouco mais profundo. Isso aqui é teologia na prática, irmãos. É reconhecer o direito e não somente o merecimento. Reconhecer o direito, não somente o merecimento. É uma igreja que remunera os seus pastores, a igreja que se esforça para fazer o melhor aos seus pastores, é uma igreja que entendeu o valor correto de todas as coisas. E aqui, mais uma vez, irmãos, esse é um assunto espinhoso. É um assunto incômodo. Não deveria ser, mas é incômodo. Mas pense comigo. Qual é o maior bem de uma igreja? O que é que se a igreja perdesse, as coisas iam ficar feias?
Será que se nós perdêssemos o prédio aqui, seria algo desastroso? Eu ia lamentar profundamente. Eu iria lamentar. Mas a gente dava um jeito. Se a gente perde as cadeiras, olha, vai ser desconfortável. Mas a gente dá um jeito. Se a gente perde as televisões, entra aqui, roubam o som, roubam TV. Mais uma vez, vou ficar sem voz na segunda. O pastor Adriano vai sofrer um pouco também. Mas ele fala mais alto que eu, tem essa vantagem. Mas nós vamos dar um jeito. Agora, sai o pastor Adriano e o pastor Fernando da igreja. Como a igreja fica domingo? Certamente Deus levanta, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus não sustentaria a igreja. Deus sustentaria a igreja. Deus, se quiser, ele faz pedra pregar. Não é esse o caso. É apenas dar valor às coisas certas. Aquilo que há de mais honra e mais valor deve ser atribuído a isso. Você entende? E aqui, irmãos, se o pastor Adriano sai, eu saio junto. E eu creio que a recíproca é verdadeira. Onde vai um, vai o outro. É tipo Barnabé e Paulo, não porque eles brigaram, né, professor? Aí não dá para usar de exemplo, mas onde vai um, vai o outro. Esse é o ponto, entende? Então, quando uma igreja reconhece os seus pastores, é generosa, isso mostra acerca da teologia dela. Ela sabe dar valor àquilo que deve ter dado valor. Por que a igreja local deve ter um plano de salário para os seus pastores? Ah, a igreja não deveria ter. Irmãos, primeiramente, a igreja deve ter um plano porque isso é direito de um pastor. E quando o pastor ele se dedica integralmente ao trabalho, isso além de um direito é uma necessidade. Ele precisa pagar as suas contas. Então, a partir do momento que a igreja precisa de um pastor em tempo integral, ela precisa pensar de que forma ela vai retribuir o seu pastor. Primeira coisa é isso. Se há necessidade de um pastor em tempo integral, nós por alguns anos nós não tivemos isso, irmãos. Eu não sei se vocês lembram. Mas nem mesmo o pastor Neto era dedicado integral e depois eu por alguns anos também não era. Por quê? Porque não havia ainda uma necessidade. A gente conseguia dar conta, com menos membros, de conciliar. Então não se tornava pesado para a igreja, o pastor conseguia encontrar outra forma de complementar a renda e seguia. Mas chegou um ponto que a igreja cresce e o pastor precisa se dedicar integralmente, porque senão ele não dá mais conta de discipulado, de trazer um bom alimento no domingo, de se preparar adequadamente, de prosseguir os seus estudos. Então a igreja tem que pensar sobre isso. No nosso caso, houve uma provocação na Assembleia. Nós tivemos a Assembleia Ordinária no início do ano e um dos irmãos sugeriu que a gente trabalhasse um pouquinho melhor a questão da remuneração, criasse algum plano mais concreto para que não ficasse apenas naquela realidade que foi estipulada lá atrás. Irmãos, eu fiquei feliz com isso porque eu vi maturidade no sentido de o irmão reconhecer o princípio bíblico do reconhecimento e então querer melhorar aqui. E aí os irmãos, né, na Assembleia que decidiu fazer uma equipe de 3 irmãos para pensar mais profundamente sobre isso. E aí, junto deles, eles me questionaram, me perguntaram, eu passei a eles alguns desafios que a igreja dos nossos dias enfrenta. Basicamente 2. Primeiro, um grande problema das igrejas evangélicas dos nossos dias, mesmo igrejas sérias, saudáveis, bíblicas, é que os pastores eles permanecem pouco tempo em uma igreja. Sabe qual é a média de permanência de um pastor em uma igreja local? Vocês têm ideia? Entre 4 a 6 anos. Essa é a média. Ou seja, eu estou aqui vai fazer 10 anos. Esse ano faz 10 anos de ministério pastoral. Eu já passei a média. Ou seja, tem pastor saindo com 1, 2 anos. O pastor Neto ficou aqui 3 anos. Essa é a média. De 4 a 6 anos. Irmãos, isso não é bom.
Isso não é bom. O pastor ele precisa criar vínculo. Eu creio que o mais saudável é pastores por muitos anos, que permaneçam com as congregações e que estejam no dia a dia, que conheçam muito bem as pessoas. Então, diante disso, os irmãos resolveram colocar no plano de remuneração algo que contemplasse tempo de permanência, para encorajar. E aqui eu não estou, sempre que foi falado, em todas as reuniões, nós sempre tentamos ao máximo deixar 2 nomes de fora, Fernando e Adriano. Nós tentamos pensar no ministério. Sempre que nós falamos disso, a minha ideia, eu tentava passar para os irmãos, nós vamos passar. Mas se Deus quiser, essa igreja vai continuar. Haverá um novo pastor algum dia. E nós temos que deixar uma base sólida para que ele possa permanecer também por muito tempo. Então, uma forma de encorajar pastores, que normalmente chegam novos, é mostrar, olha aqui, nós valorizamos pastores que permanecem conosco. Está no nosso plano salarial, no nosso plano de retribuição. Nós valorizamos pastores que desejam permanecer conosco. E aí, então, ano após ano, ele pode ser melhor remunerado ou receber ali uma recompensa pela sua dedicação dentro da igreja local. O segundo desafio que muita igreja enfrenta são pastores acomodados ou desencorajados em seus estudos. O pastor faz a graduação, faz o seu bacharel em teologia, assume uma igreja local e se acomoda. Acha que aquilo ali está suficiente. Basta permanecer assim. Ou muitas vezes tem até o desejo de estudar, mas não tem os recursos para isso. Não consegue, hoje é tudo muito caro, irmãos. Eu estou fazendo a pós-graduação, que graças a Deus a igreja está me apoiando agora, né? Foi diferente de quando eu fiz as minhas demais graduações, mas hoje eu tenho em média de gasto, irmãos, porque nunca é só matrícula e mensalidade, né? É livro, tem vários outros gastos, mas dá em torno de perto de R$1.000 por mês, as minhas despesas com estudo. Então, nós também contemplamos aqui algo nesse sentido, dentro daquele plano que foi apresentado. Há um encorajamento para pastores que são melhores graduados. Você entende como o pensamento é o quê? Ministério pastoral, valorização de bons pastores que se dedicam na igreja e que se dedicam em crescer no conhecimento do Senhor. Isso deveria ser algo que a igreja deveria desejar. É algo que eu raramente escuto. Pastor, está estudando o que agora? Vai estudar, pastor. Não está fazendo nenhum curso, pastor. Vai fazer. O que está precisando para fazer esse curso? Por quê? Porque eu quero que o pastor aprenda, que ele transborde para vir aqui nos ensinar. Deveria ser o desejo de todos nós. Então, a gente tentou contemplar isso em um modelo que foi apresentado. Tudo isso, mais uma vez, pensando não em nós, pastores atuais, mas como algo que é importante para a igreja, para o futuro da nossa igreja, para que até os jovens que estão aqui, que estão crescendo no nosso meio, possam olhar para o ministério pastoral e ver como uma possibilidade real de um futuro bom. O pastor ele é bem remunerado na igreja. Ele tem condição de manter uma família, de dar uma boa vida para os seus filhos. Poxa, o ministério pastoral é algo que me interessa. Eu gosto de teologia. Você imagina as crianças crescendo dentro da realidade dos pastores que estão sempre sofrendo. Estou preocupado, não tenho como pagar as contas. Qual é o jovem que vai querer vislumbrar o ministério pastoral? Tudo isso tem que ser pensado, irmãos. Pode parecer algo, mas o pastor está falando porque ele é pastor. Irmãos, sinceramente, não estou pensando em mim. Estou pensando no futuro da igreja. Em algo que fique bem estabelecido, com uma rocha sólida nesse sentido.
Ah, pastor, mas se a igreja não tiver condição e recurso para pagar aquilo que nós desejaríamos, irmãos, pastor não é contratado. Não tem contrato. Pastor não é um trabalho de carteira assinada. Isso é ministério. É diferente do aluguel. Se nós não pagarmos o aluguel da nossa sala, vai vir multa. Vai vir advogado, vai vir despejo. Nós temos que honrar o contrato. Mas com o pastor, se a igreja não tem recurso para pagar o pastor, ele não recebe. Sabia disso? Se a igreja deixar de... Crise econômica. Nós estamos vivendo uma crise econômica. Daqui a pouco isso atinge lares da nossa igreja. E aí as ofertas vão lá para baixo. Pastor, a gente só consegue pagar o aluguel esse mês. Continuarei pregando no domingo, irmãos. Continuarei pregando no domingo. Pastor Adriano continuará pregando na igreja. Recebendo ou não recebendo. Se eu não receber o salário, eu tenho que buscar um trabalho. Somente isso. Vou ter que arrumar um emprego para me sustentar, mas continuarei fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado a fazer. Independente do salário. E eu, como pastor principal hoje, irmãos, eu posso afirmar com todas as letras a você. Qualquer novo pastor que for ordenado aqui, porque será ordenado debaixo da nossa autoridade em posição de mão, minha e do pastor Adriano, uma pergunta que será feita é essa. Se você não receber salário, você continua sendo pastor dessa igreja? Se a pessoa disser que não, ela não está apta. Ela não está apta a ser pastor. Pastor, esse mês não deu os recursos. Não tem problema. Paga-se aquilo que é possível. É assim que funciona, irmãos. Inclusive, eu creio que se a igreja tiver condições e recursos, ela deve pensar também em recompensar os pastores leigos. Tem essa terminologia, né? Os pastores do clero e leigo. O pastor leigo é aquele que trabalha, que não recebe nada da igreja financeiramente. Então, no caso, o pastor Adriano não recebe nada. Tendo recursos, irmãos, eu acho que nós deveríamos retribuir até mesmo aqueles que trabalham e que se dedicam com outras coisas. Por quê? Porque é direito dele. E segundo, porque encoraja ele a prosseguir. Encoraja esses pastores. Como que o pastor que não recebe nenhum tipo de remuneração e recompensa da igreja, ele se dedica nos seus estudos, compra os seus livros, tudo do bolso dele. Não é justo se a igreja tem recursos de ajudar ele nisso? Pastor Adriano, está aqui o caixa esse mês ficou em azul. Nós tivemos excesso de recurso. Está aqui um valor para o senhor gastar com um livro. Tenho certeza que o pastor Adriano ia chegar bem mais motivado aqui, na quarta-feira, no domingo, feliz, ia dizer, hoje eu vou dar um livro para quem acertar a pergunta. Não ia mais querer dar os meus, ele ia poder dar os dele. É porque ele sabe o quanto é suado comprar os livros. Então sempre é mais difícil dar os dele, né? Eu acho que a gente deveria ter essa disposição, irmãos. Deveria ser algo que parte de um entendimento bíblico acerca disso. De valorização de pastores que fazem bem o seu trabalho. Ok? Alguma dúvida aqui sobre isso? Nenhuma. Certo. Então nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula nós vamos para os requisitos, né? O que precisa ter na vida de alguém para ser pastor? Quais são os requisitos para alguém se tornar um pastor? Certo? Não tendo dúvida? Oi? Não? Achei que alguém tinha dito pastor. Oremos então. Pai amado, bondoso Deus, nós queremos aqui mais uma vez louvar ao Senhor pela sua muita misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos alimentado a tua palavra, tem nos dado uma congregação para nos reunirmos, um local confortável, que nós podemos aqui desfrutar em comunhão com os irmãos, sempre com o objetivo de aprender mais de ti e glorificar o teu santo nome.
Que o Senhor nos ajude em todos os assuntos relacionados à eclesiologia. Que o Senhor trabalhe nosso coração, especialmente nesses assuntos que parecem muitas vezes ser assuntos espinhosos a nós, desconfortáveis, mas que não deveriam ser. Que haja em nós uma disposição sempre sacrificial para dar a nós mesmos como oferta ao Senhor. E que a partir disso, a sua honra seja colocado sempre em primeiro lugar. Que cada ação, cada decisão, cada atitude, cada motivação seja colocada ao teu altar e que elas tragam glórias a ti. Nos ajuda, nos ensina, trabalha em nós por meio dos textos bíblicos, da tua palavra, do teu Santo Espírito, e que possamos ser verdadeiramente uma igreja bíblica. Esse é o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.